Pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal O Valor da Idade. Um canal que eu tenho um carinho imenso em fazer, no sentido de estar trazendo para vocês informações, situações que são muito importantes em relação a processos terapêuticos, a processos de aprendizagem, auxiliando as pessoas que você tanto ama, né? E lembrando que a gente está aqui para falar sobre as diferentes fases da vida. Como eu sempre pego aqui o nosso cordãozinho, que eu sempre falo que nós temos a nossa infância, a nossa adolescência, a fase adulta e a fase do idoso. E tudo isso se transforma num grande ciclo da vida e que qual que é o objetivo? Poder viver a vida de uma maneira plena, no sentido de conhecer as emoções, entender as emoções. E quando eu falo viver a vida de uma forma plena, eu não digo que é uma vida encantada que não vai ter problemas, mas é uma vida em que eu vou passar por situações difíceis, mas que também eu vou conseguir lidar com essas situações de uma forma muito mais tranquila e que eu possa me aceitar cada vez mais nesse processo da vida, usufruindo das pessoas, dos contextos, das situações que aparecem de uma forma benéfica e que a gente valoriza muito a saúde mental de todo mundo, né? E hoje nós vamos falar sobre adultos, olha aí, né? Uma fase da vida em que é tão necessário, né, esse auxílio no sentido de compreender as emoções, só que eu não digo que é negligenciado, mas eu falo que poucas vezes buscam auxílio. Por quê? Porque o adulto sempre se vê como uma certa casca, aquela pessoa que tem que ser muito rígida, que tem que produzir muito, trabalhar muito, manter a família, ter um relacionamento, de certa forma se colocam alguns com a ideia de ser exemplo para as pessoas, muitos prazos, responsabilidades, ou seja, um turbilhão de coisas, mas que isso tudo afeta a questão emocional. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre marcas da vida, né? O que isso causa na nossa história e o que a gente pode deixar na história dos outros também. Essa é uma proposta que eu digo que já é antiga, que eu falo assim, em alguns cursos eu já falei sobre isso e tem gente que fica assim até surpreso, mas é algo que eu vejo há muitos anos, né? E realmente é você pensar numa folha em sulfite, pensando que a nossa vida, logo que nós nascemos, ela é muito, vamos dizer assim, limpa. Em que sentido? Sem nenhumas marcas, porque ainda estamos aí aprendendo a conviver com as pessoas, só que gradativamente algumas dobrinhas vão aparecendo na nossa história. Situações que as pessoas fazem, situações em que as pessoas dizem algumas coisas, situações em que passamos por alguns traumas ou eventos de uma história que não foi trabalhado, e aí a nossa vida vai começando a ficar assim, ó, marcada. E tem tantas situações quando chegamos na fase adulta que tem vezes que a nossa vida fica parecida com isso aqui, ó. Uma folha que ficou amassada, mas com muitas marcas. E essas marcas, aí que a gente tem que entender o que a gente pode fazer com as marcas que a vida deixou na nossa história. Podemos pensar assim: passei por situações difíceis e vou ficar agarrado nisso e não consigo avançar. Na verdade, ficar olhando as próprias marcas e feridas não vai auxiliar a pessoa a avançar. Vai sempre ficar relembrando aquele momento, aquela situação que foi tão difícil. E eu falo de marcas no sentido de brigas familiares, relacionamentos afetivos que podem ter sido marcados de uma forma muito difícil, perder pessoas no sentido de falecimentos, né? Doenças graves que podem ter acometido uma pessoa, situações no trabalho que foram embaraçosas. Olha, gente, tem tantas marcas que vão pegando conta, falo como se fosse a nossa vida, fosse essa folha. Tantas coisas que vão marcando a nossa história, e a diferença é como que eu tô olhando essas marcas na minha vida. Tem essa proposta de ficar debruçado sobre cada marca, lamentando ou questionando muito o porquê de cada situação, mas também existe uma outra proposta: entender que essas marcas na nossa história, elas fortificam e elas são o resultado da pessoa que você é hoje. Se você consegue hoje encarar a vida de uma forma, vamos assim dizer, com uma audácia maior, com uma coragem maior, sem ter medos, consegue ter posicionamentos, é porque lá atrás alguma dessas marcas aqui, ela machucou você, só que hoje você consegue ressignificar. Que esse que é o grande, eu falo assim, eu falo o pulo do gato, né? O que é isso? É você conseguir entender que aquilo que passou, eu não consigo voltar no tempo e tirar. Essa folha, como eu falo, quando eu faço essas marcas aqui, eu posso ficar assim, ó, alisando ela o dia inteiro. Posso pegar um ferro de passar roupa e tentar alisar, ela não vai voltar a ser uma folha lisinha. Essa folha sempre vai ter uma marca, mas a diferença é como que eu olho para ela. E o importante, olhar para essas marcas,
Porque outra alternativa que as pessoas tendem a encontrar na vida é não olhar para isso. É falar assim, já passou, não causa mais nada, não quero lembrar desse assunto, não quero lembrar, e de certa forma fogem dessas marcas que estão na nossa história. É como se eu falasse para vocês que a gente tem uma cicatriz, sei lá, tem uma cicatriz no meu braço, e toda vez que eu vou colocar uma blusa eu fecho o olho para não ver aquela cicatriz, mas ela faz parte do meu corpo, ela tá comigo. Então encarar isso e entender que fez parte da minha história, machucou naquele momento, mas hoje eu não sou mais aquela pessoa, eu já cresci, evoluí, aprendi, não tenho mais as mesmas percepções. E acolher e entender que isso não adianta eu fugir, é melhor eu olhar, acolher e entender que isso é o que me constitui hoje, por causa das marcas que eu tenho. E aí, fazendo uma transposição, eu também gosto de falar muitas vezes nas sessões, né, que somos afetados sim, mas afetamos também. Então temos muitas marcas que também deixamos nas outras pessoas. Algumas de forma proposital, outras não, mas também deixamos marcas nas pessoas. E qual que é a ideia? Qual marca que eu estou deixando na vida de certas pessoas? Será que eu estou marcando de uma forma positiva, agradável? Será que eu estou marcando de uma forma desagradável? Ninguém, vamos assim dizer, ninguém é perfeito. Nós vamos ter marcas e vamos fazer marcas na vida dos outros. A ideia é como que eu vou lidar com tudo isso. O quanto que eu acolho a minha fragilidade, no sentido de ter as minhas próprias dores e histórias e entender que faz parte da minha vida. E o quanto que eu percebo também que estou marcando a vida das pessoas, ou de uma forma positiva ou negativa, agradável ou desagradável. E o que eu faço com isso? Se eu vou continuar ou não. Quando a gente tem essa consciência, muita coisa muda. Principalmente em relacionamentos afetivos de ordem, vamos assim dizer, ou matrimonial, ou namoro, ou amizade, enfim. As pessoas tendem a marcar muito a vida das outras pessoas. E quando tem situações que elas dão um basta, muitas vezes a outra pessoa não entende o porquê. Mas talvez a pessoa que está dando basta, ela entendeu o quanto que estava marcando e talvez machucando essa pessoa também. Dá uma olhada nesse sentido, tenta fazer essa interface. Talvez ficou um pouco complicado, não sei para vocês, e se ficou, me mandem mensagem aí também que eu refaço e tento fazer novamente uma outra explicação em relação a essa proposta. Mas a ideia hoje era entender o quanto que tem marcas na minha história e o que eu faço com elas. Eu posso ficar olhando para elas, eu posso fugir delas, ou eu posso acolher e entender que se eu sou quem eu sou, é porque a minha história é dessa forma. Ninguém tem uma folha lisinha, gente. Ninguém vai passar pela vida com a folha sem nada. Todo mundo vai ter marcas. Mas o que eu faço com essas marcas da minha vida? Certo? Espero que tenha feito sentido para você, espero que tenha ajudado. E lembrando aí para todo mundo, né? Quem não seguiu a gente, não tá aqui no nosso canal, se inscreva, acione o sininho de notificação, mande mensagem, compartilhe com as pessoas, porque a ideia é divulgar no sentido de fazer o bem e entender cada vez mais que muitas vezes a gente complica demais a vida e ela é mais fácil, dá para entender de uma forma bem mais tranquila. E lembrando também do nosso Instagram aí, que temos os 3 canais que são muito importantes, se vocês puderem auxiliar e ir seguindo. Clínica Psec, o Podstar, que é o Pod_Star, que ali toda semana nós temos um convidado, eu e a Aline Marcelino, falando sobre emoções, e claudianequaglia.psi, que nesse vocês vão ter lá vários vídeos, informações, e tem o projeto do Desacelerando Alzheimer também, que é muito bom. Então eu convido vocês para passearem por lá um pouquinho, seguir a gente e fazer assim essa nossa proposta avançar cada vez mais. Bom dia, boa tarde, boa noite, espero que tenham gostado, não sei que hora que vocês estão vendo aí o nosso vídeo, mas assim, tô muito feliz e eu acho que dá pra gente pensar em muita coisa, tá bom? Beijinhos e até o próximo!